Olá, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre o processo do trabalho do enfermeiro na saúde coletiva, tá? Lembrando que nós vamos ver aqui toda a parte contextual mesmo, né? Histórico, vamos conceituar algumas coisas e lembrando que a gente vai ver o que é o processo de trabalho, tá bom? Como é que se dá todo o trabalho do enfermeiro dentro da saúde coletiva e não os programas que ele atua, tá? Isso é uma outra coisa, é um outro momento, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui, ficar melhor. Aula número 11, tá bom? Então, assim, primeiramente a gente precisa entender o que é, né? O que a gente entende por processo de trabalho em saúde, como se dá esse processo, se são todos iguais. Então, assim, primeiramente, não são todos iguais, porém são todos semelhantes a qualquer outros processos, né? Ele vai compartilhar de características comuns, né? Faz parte da economia terciária, é um serviço que trabalha com um forte componente relacional, que necessita da questão da relação interpessoal, é voltado para a saúde, doença e cuidado. Então, existe um pilar, né? Saúde, doença e cuidado. Ele vai ser voltado sempre a isso. É um processo de trabalho em saúde, né? O objeto da ação são pessoas e não coisas compráveis. Tá? O consumidor vai ser o paciente, o usuário, e ele também vai contribuir para o seu processo de trabalho, uma vez que a gente está falando de saúde coletiva. Então, é um serviço público, é um serviço do SUS, ok? Sofre as mesmas mudanças que outros setores quando há modificações no modelo econômico-político. E ele se divide e pode ter algumas formas, como é o caso. A gente pode ter a questão do trabalho, do processo de trabalho reflexivo, tá? Ele articula saberes para a ação, como, por exemplo, a questão dos núcleos ampliados de atenção à saúde da família. É um caso desse, onde a gente articula saberes de vários profissionais, científicos, instrumentais, técnicos, sociais, vários tipos de saberes, mediados pela dimensão ética e política sempre. A questão incerto, né, que é aquela questão da indeterminação das demandas da clientela, é um processo de trabalho descontínuo no tempo. É o caso das unidades de saúde, que tem o seu planejamento ali mensal, tem o seu planejamento diário, sabe as pessoas que vão atender naquele dia, porém surge uma demanda, surge uma urgência, e eu tenho que muitas vezes parar ou agregar aquilo ali para fazer o atendimento, sim, daquele usuário que está necessitando no momento, que é a minha demanda espontânea. É um atendimento bem complexo, né? Então vai ter aí várias profissões, vários profissionais, usuários, alguns tipos de tecnologias, umas leves, outras duras, relações sociais e interpessoais, o processo de organização do trabalho, os espaços e ambientes de ação. Então isso tudo é muito, o que torna o trabalho complexo. Então não é um processo de trabalho difícil, mas é um processo de trabalho complexo, uma vez que você precisa mexer com pessoas, com usuários, com vários tipos, é um processo, saúde, doença, usuário, certo? Heterogêneo, que tem a questão da diversidade dos processos de trabalho, das instituições de saúde, desarticulação, né, e a irresolutividade dessas ações. Então, assim, existem muitos processos de trabalho, muitas instituições de saúde. Muitas vezes isso faz com que tudo seja desarticulado ou articulado, e às vezes faz com que isso também não tenha resolutividade para a ação, né, para o que o nosso usuário necessita no momento. Então, nós temos aí esses. E aqui nós vamos ter os componentes do processo do trabalho. O que são os componentes do processo do trabalho? Eu coloquei aqui algum exemplo para que vocês possam entender na prática realmente o que é esse componente do processo de trabalho. Eu quero fazer uma torta de morango. Só que eu não sei fazer uma torta de morango. Então o que eu vou fazer? Eu vou pagar para fazer. Quem vai fazer? Então a gente vamos ter três, né? Três atividades dentro do componente do processo de trabalho. A gente vai ter o sujeito,
o objeto do trabalho e o meio do trabalho. Então, o sujeito para fazer a torta de morango que eu quero é um cozinheiro, um confeiteiro, né? Eu vou precisar de alguém para fazer essa torta. Qual é o objeto desse trabalho? Então, são os meus ingredientes: farinha, açúcar, ovos, fermento, leite, morangos, limão, tudo que leva para fazer uma torta de morango, tá? E qual o meio de trabalho que eu vou utilizar para fazer essa torta? O meu meio de trabalho irão ser as panelas, as batedeiras, o liquidificador, a forma e toda a parte que vai de instrumental, que vai me auxiliar, o fogão, que vai o gás, entendeu? O que vai fazer com que eu tenha. Então, assim, vocês veem que o processo de trabalho, ele depende de várias coisas. Então, tem que ter o sujeito, que é a pessoa que executa o trabalho. Tem que ter o objeto, que normalmente os ingredientes aqui, por exemplo, da torta, né? O objeto e os meios de trabalho. Porém, quando a gente vai para a saúde, existem também os componentes do processo desse trabalho em saúde. Então, quem vai ser o sujeito? É quem vai promover saúde. É a equipe de saúde e a comunidade, porque o sujeito é quem vai promover saúde e a comunidade também que entra nesse processo de promoção da saúde, porque existe a participação social, né, dentro do contexto de atenção básica, e a comunidade também ela vai receber saúde, então ela também é sujeito. Qual é o meu objeto de trabalho? Então, são os riscos, as necessidades dessa população, os danos, ou seja, as doenças, os acidentes, os determinantes dos modos de vida e saúde. Então, todo o contexto social, né, todo o contexto epidemiológico, isso vai ser o meu objeto de trabalho. É ali onde eu vou atuar. Tá? E os meus meios de trabalho são as tecnologias, os conhecimentos de enfermagem que eu preciso ter para atuar como enfermeira, o saber popular, porque a gente nunca pode descrer disso, tá, gente? Temos que respeitar a tecnologia da comunicação social, o planejamento, a programação local, os programas de saúde e sim, os agentes de saúde. Mas quando a gente fala agentes de saúde, não são só os agentes comunitários de saúde, eles também, tá? Mas a gente fala de todos os agentes que compõem uma saúde, ok? E o processo de trabalho em enfermagem, né? Ele foi um processo longo para chegar, até por conta de toda a questão da inserção social da enfermagem dentro do contexto aí de ser visto como um trabalho realmente, até porque a enfermagem ela não era vista como uma profissão, ela era vista como caridade, né? Onde as freiras faziam esse papel e só depois, né, que a gente vê depois de tanta luta que a gente vê, né, quando a gente estuda a história da enfermagem, a gente vê a luta da enfermagem, como é que a gente sofreu para virar enfermeira e até hoje sofremos aí na luta com relação à nossa classe. Então, assim, quando a gente parte do princípio de considerar o contexto histórico da inserção social da enfermagem, né, a gente vai ver a questão das relações profissionais e multiprofissionais. Então, assim, o que vai caracterizar o nosso processo de trabalho é que, assim, ele ainda é muito carente, né? Então, assim, por mais que a gente tenha um conhecimento e tal, é necessário sim uma readequação do nosso papel, que as pessoas entendam qual é o papel da enfermagem e que nós temos sim um poder de tomada de decisão, que nós podemos transformar a realidade também da saúde de um país, porque nós somos importantes nesse processo de trabalho da saúde, né, como um todo. A gente fala do processo de trabalho do enfermeiro, porém nós somos profissionais de saúde, então nós auxiliamos com o nosso processo de trabalho, nós auxiliamos sim para uma atitude transformadora na realidade da saúde de um país. E assim como o processo de trabalho em saúde, o de enfermagem ele integra a prestação de serviços de saúde, né? Sendo estes consumidos no ato de sua produção, ou seja, no momento da assistência, mais especificamente o cuidado, que pode ser individual, grupal ou coletivo, né? A única profissão apta a cuidar e a prescrever cuidados é a profissão de enfermagem. E o objeto de trabalho da enfermagem é o cuidado, né? Um conjunto de ações junto ao usuário e grupos sociais na promoção da saúde, na prevenção, na recuperação, na intervenção, nos quadros de adoecimento e reabilitação dessa comunidade, desse indivíduo.
E o trabalho da enfermagem, ele vai se organizar, gente, em 3 direções ou dimensões que a gente chama. A gente organiza o cuidado do doente pela nossa sistematização das técnicas de enfermagem, tá? A gente vai ter uma aula falando só disso, do que é a sistematização do processo de enfermagem dentro da saúde coletiva, tá? A questão da organização do ambiente terapêutico. Eu não vou limpar o ambiente terapêutico, né? Mas se tiver necessidade, por que não ajudar a manter o meu ambiente limpo, com higiene, de ar puro? As pessoas, elas se sentem bem, gente, num ambiente realmente que traga para ela tranquilidade. Ela tá procurando saúde, então eu tenho que ter um ambiente terapêutico também. O meu ambiente, no momento ali de prestar o cuidado, ele precisa ser um ambiente também terapêutico, tá? E organizar os agentes de enfermagem por meio do treinamento, utilizando as técnicas, tá? E mecanismos disciplinares, tá? Então, assim, eu sou responsável pela equipe de enfermagem, sou enfermeira da saúde coletiva, vamos dizer, e eu sou responsável pela aquela equipe de enfermagem. Então, eu vou treinar, eu vou utilizar de técnicas, dos mecanismos da enfermagem para ajudar a minha equipe de enfermagem, me ajudar também, já que eu sou provedora desse cuidado em questão. E aí, dando continuidade, nós temos aí algumas competências gerais, tá bom? Que são a questão do... Nós temos, se não me engano, mais de 20 competências gerais, tá? São 21 competências gerais, tá? Do enfermeiro, mas não são privativas do enfermeiro. Elas fazem parte também da enfermagem, mas elas não são privativas da nossa profissão, mas sim as competências gerais da saúde coletiva para todos os profissionais. Então, assim, todos deverão buscar a ética, os valores e princípios para a atuação dentro da saúde coletiva. Todos deverão promover o comprometimento com a saúde como direito individual e coletivo. Isso é um princípio, isso está lá na Constituição. Todos deverão responsabilizar-se pela atenção à saúde e contribuir para a sua organização. Todos deverão identificar-se com o seu trabalho. Não adianta eu fazer um trabalho ali voltado para a saúde coletiva, sendo que eu não tenho perfil para aquele trabalho, sendo que eu não gosto de estar ali. Se eu não gosto de estar ali, consequentemente o meu trabalho não vai ser bom nem para mim e nem para o outro. E o nosso objetivo não é esse, né, enquanto profissional de saúde. Utilizar instrumentos de comunicação, diálogo, gente, importantíssimo. E saber realmente se comunicar de maneira corporal, né? Nossa, o nosso falar diz muito da gente também. Saber ouvir o usuário, gente, uma escuta qualificada. Tem que ter uma escuta qualificada, não só da enfermagem, mas por parte de todos os profissionais que estão atuando ali dentro daquela estratégia de saúde da família. Importantíssimo saber ouvir o usuário. Adotar uma perspectiva interdisciplinar, aprender a trabalhar em equipe, aprender a trabalhar sim com a equipe multidisciplinar, interdisciplinar, aprender a ouvir o colega, a aceitar. Às vezes o colega, ele tem um outro saber e ele pode sim agregar valor no seu. Isso é muito interessante, tá? Isso também ajuda na questão da organização do nosso processo de trabalho. A gente vai aprender a articular com a equipe de saúde dessa forma, aprendendo a ouvir, adotando esse tipo de perspectiva. Integrar a equipe na constituição do planejamento e avaliação das ações de saúde. Então, fazer realmente reunião, que não seja quinzenal, mas que seja pelo menos, que não seja por semana, mas que tenha uma reunião pelo menos por mês para fazer planejamento, para avaliar as ações de saúde, para avaliar os indicadores de saúde de vocês, que isso não faz só parte da gestão, faz parte também de quem está lá atuando na ponta. Eu tenho que saber, eu tenho a obrigação de saber, eu tenho que planejar de acordo a minha situação, e para isso eu tenho que aprender a avaliar. Tá? Eu tenho que avaliar e planejar em cima disso para eu ter minhas metas e bater minha meta realmente, tá?
ser capaz de assumir a gerência e a gestão do serviço de saúde. Gente, nós enfermeiros, nós já formamos para isso, parece, né? Não é à toa que a gente tem tanta disciplina que vem aí com relação a gerenciamento, a planejamento, e a gente busca isso. Nós somos líderes natos. Infelizmente, tem gente que não nasce com isso, tá? Mas o enfermeiro, ele normalmente assume a gerência das coisas. Ele assume a gestão de serviços de saúde. Mas isso não é competência só dele, é competência também de todas as outras profissões. E não é à toa que a gente tem disciplinas com relação a isso. Então, assim, é interessante sim, tá? Que a gente perceba, por isso que é importante o perfil profissional. A gente tem que ter essa questão de assimilar que eu tenho que ter eu tenho que assumir essa gerência, eu tenho que assumir essa gestão desse serviço. Trabalhar com perspectiva da vigilância da saúde, tá? Conhecer a comunidade, com ela estabelecer vínculos, é uma coisa, estabelecer e manter vínculos, tá, gente? É uma coisa que a gente bate na tecla, é da saúde coletiva, precisa existir, não tem como fazer saúde coletiva, não tem como ser estratégia de saúde da família se não tiver. Então a gente bate na tecla mesmo, até a pessoa entrar aqui na cabeça. Então, desenvolver ações de prevenção e de proteção da saúde, é comum a todas as profissões que atuam, tá? Identificar os problemas de saúde, compreender a dimensão coletiva dos problemas de saúde, ver toda a questão epidemiológica, o que eu tenho no meu território, como é que eu posso atuar, qual a forma que eu vou atuar, priorizar os casos urgentes, classificação de risco, visita domiciliar, né? Buscar a resolubilidade, buscar em todas as formas os programas que eu tenho na saúde, todos os programas que eu tenho que resolver. O SUS eu tenho que resolver, o SUS me dá as ferramentas para que eu resolva, para que eu seja resolutivo. Então, trabalhar com grupos, respeitar e interagir com diferenças culturais. Então, trabalhar com grupos, gente, isso faz parte da atenção básica. Fazer grupos realmente, grupos com escuta qualificada, onde eu também faço aquela questão do atendimento individual, porque tem gente que não vai se sentir à vontade de falar ali naquele momento, mas ajuda a pessoa a perceber que não é só ela, até aquela pessoa que não gosta de falar, mas que não é só ela que tá passando por aquilo, ou que pariu agora. Grupos de puérpera mesmo é maravilhoso, principalmente para mães de primeira viagem, né? Então, assim, demonstrar iniciativa, não ficar esperando pelo outro. Toda vez ficar esperando pelo outro, eu tenho que demonstrar a iniciativa que eu quero fazer, eu quero buscar, eu quero prover saúde, eu quero promover saúde nessa unidade. Tá? Prestar atendimento integral dentro dos princípios do SUS, lembrando que eu tenho que prestar esse atendimento todo na questão dos princípios do SUS, relembrando a questão da universalidade, integralidade, equidade, tudo voltado aos princípios do SUS. Tudo que a gente fala aqui, eu e os professores, principalmente essas disciplinas voltadas muito à saúde pública, gente, tudo isso é voltado para o SUS. Tudo que a gente fala aqui tem a ver com o SUS, tá? E demonstrar conhecimento dos problemas e necessidades de saúde da população, bem como seus determinantes sociais também, tá bom? Deixa eu descer aqui. E nós temos aqui as competências específicas, tá? Lembrando que essa aula é uma aula curta, para que vocês realmente saibam o que é realmente o processo de trabalho do enfermeiro dentro da unidade, porém não é uma aula que fala de programas, nada disso, tá? A gente vai ter os momentos, Saúde Coletiva 2 normalmente ela é mais voltada para essa questão dos programas, e vocês terão também outras disciplinas no decorrer da faculdade que vocês vão ver realmente quais são os programas dentro da saúde da família, tá? E as competências específicas, atuar com autonomia, tá? Eu tenho que sim atuar com autonomia, ter autonomia para atuar dentro da minha equipe de trabalho. Isso é competência específica, ou seja, do enfermeiro, tá bom? Lembrem-se disso. Coordenar a equipe de enfermagem. Só quem pode coordenar a equipe de enfermagem, quem é, gente? O enfermeiro, né? Planejar e sistematizar a assistência de enfermagem. Quem é que faz isso? Enfermeiro. Supervisionar e apoiar a equipe de enfermagem. Nós, de novo aí, articular a educação em saúde à sua prática cotidiana, competência específica do enfermeiro, promover a saúde de indivíduos, família, comunidade,
competência também, enfermeiro, não só do enfermeiro, tá? Mas aqui a gente atribui a ser específica porque nós temos certos tipos de abordagem que são específicos, sim, do enfermeiro dentro da atenção primária. A questão de coordenar ações educativas na comunidade, na unidade de saúde, normalmente é uma competência também específica do enfermeiro. Realizar consulta de enfermagem, né, como já diz o nome, vários tipos de consulta. Promover a educação continuada, educação permanente em enfermagem. Lembrando que a educação continuada ela pode ser feita com o profissional e com o usuário, a educação permanente apenas com o profissional, tá? Demonstrar capacidade de acolhimento e sensibilidade e prestar cuidado domiciliar de enfermagem, tá, gente? Que é a questão das visitas domiciliares que vocês viram aí comigo. Com relação a nossas aulas, no nosso próximo encontro, a gente vai ver a questão das redes de atenção à saúde e da atenção primária em saúde como ordenadora dessas redes, tá? A gente vai voltar também na questão dos elementos norteadores do processo de trabalho do enfermeiro na questão dessas redes de atenção à saúde, que são as RAS, e da atenção primária à saúde como ordenadora dessas redes de atenção à saúde, tá bom? Deixa eu baixar aqui. Então, e aqui eu coloquei uma frase que eu acho, assim, extraordinária, principalmente para o nosso processo de trabalho enquanto enfermeiros, tá? Então, assim, o seu legado deve ser o fato de ter transformado as coisas em melhores do que eram quando você as recebeu. Então, muitas vezes o colega peca em receber uma coordenação de alguém, foi para um colega o cargo de alguém. Não cabe a nós dizer que o colega não fez, ou porque que o colega não fez, ou dizer mal do processo de trabalho do colega. Mas cabe a nós ser melhor no sentido de entregar algo melhor do que a gente recebeu. Às vezes o colega fez um trabalho maravilhoso, mas o nosso legado enquanto profissionais de enfermagem, enquanto detentores do processo de trabalho de enfermagem, ele deve ser sim, deve ser pautado sim no fato de transformar as coisas em melhores. Então, nas coisas melhores do que você recebeu. Tudo, gente, tudo. Isso vale para trabalho, vale para relacionamentos, vale para amizade. Eu gosto muito dessa mensagem, levo demais comigo, tá? E assim, o processo de trabalho do enfermeiro ele não é fácil, é um processo de trabalho que tem sim muita parte gerencial, então por vezes a gente peca muito na assistência com relação a isso, porque a gente tem que assistir, tem que fazer papel de gerente também. Então assim, o que a gente necessita mesmo é apoio dos nossos sindicatos, apoio do nosso Corém, do nosso COFEM, né? Então é uma necessidade que a enfermagem tem, é uma necessidade também de outras profissões, né, que a gente percebe aí que tem colegas também que passam por isso, colegas de outras profissões, então a gente pede e a gente precisa ter realmente essa maturidade, essa sabedoria de exercer o nosso papel, lembrando que a gente tem que ser ético, sempre ético, e exercer o nosso papel com sabedoria, com dignidade, sabendo que a gente está ali para ser enfermeiro e para ser bom, para fazer um papel digno para aquela comunidade que precisa de você e que confia em você, uma vez que você é detentor do saber para eles. Então a gente é sim criador de opinião, a gente tem sim vínculo com eles e é muito importante isso, porque isso ajuda na nossa tomada de decisão. Tá bom? Um beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.